Bom dia, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre nutrição do organismo e hábitos alimentares. Nutrição do organismo. Em geral, a nutrição está associada com a tomada em alimentos que seu corpo precisa para se manter saudável. Nutrientes básicos incluem água, minerais, hidratos de carbono, gorduras e proteínas. Definições mais modernas, elas incluem suplementos e atividades físicas como parte de manter-se com uma boa nutrição. Hábitos alimentares. Saber escolher. Na sua alimentação, é importante que você saiba escolher que tipo de alimento o seu corpo, o seu organismo precisa para se manter saudável. A escolha da dieta influencia profundamente as perspectivas de saúde a longo prazo. A nutrição, ela tem uma influência no estado de saúde geral das pessoas. Pessoas desnutridas, ou seja, aquelas pessoas que têm uma alimentação precária, com deficiências nutricionais, têm menor resistência à capacidade de defender o seu organismo e combater doenças, pois apresentam uma menor eficiência do sistema imunológico. Porque se ela não se alimenta da forma correta, o corpo dela vai ficar muito fraco e qualquer organismo malicioso pode afetar de forma muito perigosa o seu organismo. As pessoas sobrenutridas, ou seja, aquelas que já têm uma alimentação exagerada, como pessoas obesas, que comem de forma desregular, elas têm uma maior propensão para doenças cardiovasculares ou obesidade. Por isso, devemos saber escolher e aplicar uma dieta equilibrada. A pirâmide alimentar. Bom, a pirâmide alimentar, ela é uma forma de representar graficamente os alimentos partindo das suas funções e características. Tem por fundamento orientar na escolha dos alimentos que devem ser consumidos diariamente, atendendo-se para uma alimentação equilibrada, variada e moderada, com o objetivo de promover hábitos alimentares saudáveis. Nessa pirâmide, a gente pode observar que no topo dela estão os elementos energéticos, que são os doces, que normalmente você tem a ideia de que comer doce, muito doce, lhe dá muita energia. Pode até ser, mas não é muito saudável. Logo abaixo nós temos os queijos, os peixes, que são os alimentos construtores. Tem também os elementos reguladores, que são as frutas, os legumes e verduras. Os energéticos estão os carboidratos, que são as massas, os pães, o arroz, o trigo, entre outros. E na base da pirâmide estará a água e os lipídios. Continuando com a pirâmide alimentar. Aqui nessa pirâmide, nós vamos ver aqueles alimentos que a gente deve comer bastante, comer moderadamente, comer de vez em quando ou evitar comer. A base da pirâmide é a parte onde está aqueles alimentos onde você tem que dar preferência, que você tem que comer diariamente, que são os alimentos naturais, são as frutas, as verduras, os legumes, as carnes, os peixes e entre outros. Já no segundo pilar estão os doces, as gorduras, os açúcares, que você pode comer, mas de forma moderada. No terceiro é aquele que você come mais com menos frequência, que são os pães, massas em grandes quantidades. Você pode comer, são carboidratos que o seu organismo precisa, mas porém ele vai precisar com pequenas quantidades.
E no topo da pirâmide, dessa pirâmide aqui, está aqueles alimentos que você deve evitar o máximo que possível, que são principalmente os doces e os açúcares. A alimentação, ela deve ser a mais variada e colorida possível, para que o organismo receba todos os nutrientes. Como a gente deve observar aqui, numa alimentação, para ela ser equilibrada, ela tem que ter um pouco de cada coisa. Mesmo aqueles alimentos que você deve evitar, você pode incluí-los em sua alimentação, mesmo em pequenas quantidades, porque mesmo que eles possam prejudicar o seu organismo, mas sendo em grandes quantidades, quando você os consome em quantidades menores, ele vai fornecer uma certa quantidade de energia para o seu organismo. Por isso que devemos nos alimentar de forma balanceada. Temos que ter uma alimentação balanceada e equilibrada, ou seja, comer em quantidades certas. É bom lembrar que a necessidade de nutrientes variam principalmente segundo a idade, porque o alimento que uma criança precisa para se desenvolver saudável é diferente do alimento de uma pessoa já adulta. De sexo, o corpo de uma mulher, ela é diferente do corpo de um homem, principalmente no quesito referente à absorção de energia dos alimentos. Peso, pessoas com massa corporal mais elevada, elas tendem a comer mais do que aquelas pessoas mais magras. E condições clínicas. As condições clínicas referem-se às condições de saúde de uma pessoa. Uma pessoa que tem problemas de saúde, ela tem que ter uma alimentação especial, diferente daquelas pessoas que têm uma condição de saúde normal. Atividade física. Pessoas que praticam atividades físicas, ela tem uma alimentação diferente do que aquelas pessoas que são sedentárias, que não têm uma vida de atividades físicas regulares. Então, todo esse ritmo de alimentação vai depender muito das características das pessoas. Nessa parte, nós vamos ver os grupos de alimentos e as funções que cada um tem. Os nutrientes são as proteínas, os carboidratos, as gorduras ou lipídios, as vitaminas e os sais minerais. Aqui tem a função de cada um deles. As proteínas, elas repõem as células e tecidos e são responsáveis pelo crescimento e pela construção do corpo. As proteínas, elas são encontradas no leite, nos ovos, na carne, no feijão e no peixe. Os carboidratos são principal fonte de energia para o corpo. Ele é encontrado no pão, na massa, no arroz, na farinha, nos doces, na batata. E as gorduras ou lipídios são considerados também fontes de energia. Ficam armazenados no organismo para suprir a falta de carboidratos. Estes são ingredientes em menor quantidade. Ou seja, as gorduras e os lipídios são aqueles alimentos que você deve evitar ao máximo. Mesmo eles sendo importantes para o nosso organismo, você deve evitar, porque em grande quantidade eles podem ser prejudicial. E eles estão presentes na manteiga, no óleo, na gordura e na margarina. As vitaminas, elas ajudam no bom funcionamento do organismo e está presente no peixe, no leite, nas verduras, nos legumes e frutas. Os sais minerais, eles desempenham as funções vitais em nosso corpo, como formação dos ossos, dos dentes, contração muscular e coagulação do sangue. E ele está presente no leite, no peixe, em algumas verduras, no ovo, sal de cozinha. Então, esses são alguns alimentos, os grupos que eles pertencem e algumas funções que eles desempenham no nosso organismo.
Essa foi a nossa aula de ciências de hoje e até a próxima.